Hoje, a gente vai fazer uma verdadeira viagem no tempo para entender um período que, olha, mudou tudo na história da humanidade. Se liga no nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender como o nosso mundo se tornou conectado. Depois, por que os europeus decidiram navegar pelos oceanos. Vamos ver as jornadas mais incríveis que aconteceram, como tudo isso deu o pontapé inicial na globalização e, para fechar, como esses eventos de séculos atrás ainda afetam a nossa vida hoje. Preparados? Então, para a gente começar a entender o passado, vamos dar uma olhadinha primeiro para o nosso presente. Já pararam para pensar nisso? Hoje, é super normal a gente conversar com alguém do outro lado do mundo por vídeo, comprar uma coisa que veio lá da China pela internet ou assistir a uma série da Coreia do Sul, né? Mas essa conexão toda não apareceu do nada. Ela tem um começo, um ponto de partida bem claro na história. E a resposta está bem aí, ó, entre os séculos XV e XVI. Foi nesse período que as expedições europeias, que a gente conhece como as grandes navegações, começaram a ligar continentes que antes viviam, assim, praticamente sem contato um com o outro. Foi o começo de uma fase totalmente nova para todo mundo. Tá, mas o que levou essa galera da Europa a se lançar em viagens tão perigosas, em mar aberto, sem saber direito o que iam encontrar? O que estava por trás dessa vontade toda de buscar novos horizontes? Basicamente, a gente pode resumir tudo em dois grandes motivos. Como essa imagem mostra bem. De um lado, interesses econômicos muito fortes e, do outro, uma competição política pesada entre os reinos da Europa. Do lado da grana, a grande obsessão era achar um novo caminho para as Índias. E por quê? Por causa das especiarias. Pimenta, cravo, canela, essas coisas valiam mais do que ouro na Europa. Quem controlasse esse comércio ia ficar podre de rico. E claro, eles também queriam criar novas rotas para vender seus próprios produtos. Agora, no campo político, o que rolava era uma verdadeira corrida pelo poder. Portugal, Espanha e depois outros países competiam para ver quem conquistava mais terras, quem achava mais ouro e prata e, no fim das contas, quem mandava mais no mundo. Era tipo um grande jogo de tabuleiro em escala global. Beleza, então vamos avançar e ver como essa mistura de ambição por dinheiro e poder se transformou em viagens que, nossa, mudaram o mapa do mundo para sempre. E esse mapa aqui mostra quem eram os protagonistas dessa história toda, Portugal e Espanha. Foram os navegadores desses dois países que traçaram as rotas que literalmente redesenharam o nosso planeta, conectando a Europa com a África, a Ásia e um continente que eles nem imaginavam que existia, a América. O que é mais impressionante aqui é a velocidade com que tudo aconteceu. Em pouco mais de 30 anos, o mundo virou de cabeça para baixo. Primeiro, Bartolomeu Dias contorna a África. Logo depois, Colombo chega na América. Daí, Vasco da Gama finalmente alcança a Índia. Cabral chega ao Brasil e, para coroar tudo, a expedição de Magalhães e Elcano dá a primeira volta ao mundo. Foi uma descoberta atrás da outra, uma verdadeira reação em cadeia. Mas atenção, essas jornadas não foram só para descobrir lugares novos. Elas foram muito além. Elas criaram as bases para um sistema mundial totalmente diferente do que existia. E é aqui que a gente começa a falar de uma palavra que todo mundo ouve hoje em dia: globalização. Esse processo de integração que a gente vê no mundo conectando economias, sociedades e culturas, teve o seu primeiro grande impulso justamente com essas viagens. E essa comparação aqui deixa tudo bem claro. Antes, a gente tinha continentes que viviam de forma meio isolada, com comércio acontecendo mais ali na região. Depois, boom! O mundo virou um lugar com rotas comerciais globais, todos os continentes conectados e um centro de poder bem definido, a Europa. Então, o ponto principal é esse aqui. No final desse processo todo, a hegemonia europeia, ou seja, o domínio, a liderança da Europa, estava estabelecida. As nações europeias passaram a controlar territórios enormes e a dar as cartas no comércio mundial. Para a gente fechar, vamos conectar toda essa história com o nosso dia a dia e pensar um pouco sobre a herança, o legado bem complexo que as grandes navegações deixaram para nós. E esse legado tem dois lados. Por um, foi o início desse mundo conectado que a gente vive, com uma troca de produtos, de ideias e de culturas como nunca tinha existido. Mas por outro lado, e isso é super importante, foi também a origem de um sistema de exploração que criou desigualdades gigantes entre os continentes e estabeleceu relações de poder que, de certa forma, influenciam o mundo até hoje. E essa reflexão toda nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. O que será que deu essa vantagem para os europeus, como a tecnologia e a organização deles? E de que forma essa vantagem acabou se transformando em um sistema de exploração e desigualdade?
Entender isso, pessoal, é a chave não só para entender o passado, mas para entender o mundo que a gente vive hoje.